criminalidade e a mendicância são temas comuns a todos nós. Nosso dia a dia é pautado por manchetes que esfregam em nossas caras a miséria e a potência que o ser humano tem de prejudicar seu semelhante. Muitos até relevam transgressões, dizendo que muitos dos que roubam são apenas vítimas da sociedade e que o problema não é o simples castigo em uma prisão superlotada. Outros advogam que a questão é justamente essa, e que a maioridade penal deveria ser diminuída para que mais e mais indivíduos pudessem pagar pelos seus crimes. Mas o que Jorge Amado nos traz em Capitães da Areia é a personalidade por trás de cada um desses rostos com tarjas pretas em cima dos olhos. Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Literanálise. Meu nome é João Mazelli Gouveia e eu não sei bem por que decidi que Capitães da Areia seria meu primeiro livro de Jorge Amado. Herdei do meu avô uma biblioteca completa do autor e, por mero acaso, esse foi o meu escolhido. Não me arrependi, confesso. Diversas passagens do livro são vivas em minha memória até hoje e me lembro bem também da satisfação de poder comprovar a genialidade desse baiano nascido em Itabuna. Um hitmaker para nos adequarmos aos termos populares. Aqui vai um texto de uma edição da Companhia das Letras, presta atenção. Desde o seu lançamento em 1937, Capitães da Areia causou escândalo. Inúmeros exemplares do livro foram queimados em praça pública por determinação do Estado Novo. Ao longo de todas essas décadas, a narrativa não perdeu viço nem atualidade. Pelo contrário, a vida urbana dos meninos pobres e infratores ganhou contornos trágicos e urgentes. Várias gerações de brasileiros sofreram o impacto e a sedução desses meninos que moram num trapiche abandonado no areal do Cais de Salvador, vivendo à margem das convenções sociais. Verdadeiro romance de formação, o livro nos torna íntimos de suas pequenas criaturas, cada uma delas com suas carências e suas ambições. Do líder Pedro Bala ao religioso Pirulito, do ressentido e cruel Sem Perna ao aprendiz de cafetão Gato, do sensato professor ao rústico e sertanejo Volta Seca. Com a força envolvente da sua prosa, Jorge Amado nos aproxima desses garotos e nos contagia com seu intenso desejo de liberdade. Legal esse texto, né? Ele deixou de fora aí até outros personagens importantes, né? Como a Dora, né? E o Padre, que eu acho um personagem importantíssimo nessa trama toda. Enfim, é realmente impressionante como Jorge Amado dá vida a esses personagens que nos parecem todos iguais quando os vemos nas ruas da nossa cidade. Claro, eu não sou a favor de romantizar a criminalidade, tampouco de absolver delinquentes de forma gratuita, mas é interessante quando chegamos a um meio termo, quando conseguimos compreender em que ponto o ser humano opta pelo errado, mesmo sabendo que é o errado, e quanto somos capazes de sofrer para que o errado seja o nosso certo. E sobre isso eu gosto de me lembrar de uma passagem importantíssima, que é o capítulo sobre o Pirulito, né? O menino que é o religioso, que assimilou, né, tudo que foi passado pelo padre que ajuda os garotos, onde ele entra num dilema absurdo, se ele deve roubar ou não uma imagem de Cristo que está numa vitrine, e ele vê Cristo abandonado ali, e cria-se um sem número de correlações entre o abandono daquele bebê que está na imagem com relação ao abandono que eles sofrem ali no trapiche, como aquelas crianças sofrem esse abandono e ele quer salvar aquele menino Jesus que está ali. Tá? Olha, é um capítulo que me marcou demais, talvez o capítulo que mais me emocionou no livro todo. É muito interessante como o Jorge Amado consegue criar pequenas histórias super relevantes em cada um desses personagens. O livro, no decorrer de seus capítulos, vai nos contando a história pregressa desses personagens, como eles se conheceram e também a progressão dessa história e o desenvolvimento de cada um deles, principalmente
do protagonista Pedro Bala, que ele vai sobrando, né? Ele vai sobrando. Alguns personagens vão deixando aquilo ali e ele vai permanecendo, se envolvendo naquela luta trabalhista que ele encontra no cais e criando conexões com o seu saudoso pai. E agora só me resta perguntar se você já leu Capitães da Areia. O que te marcou mais nesse livro? Ficou com vontade de ler? Não tinha lido e ficou com vontade de ler agora? Deixa aí nos comentários, deixa a tua parte aqui nesse bate-papo sobre Capitães da Areia. Vou te pedir também para se inscrever aqui no canal, caso você tenha curtido o vídeo, né? E as reflexões. E lembrar que o Literanálise também tem um podcast no Spotify. Lá temos entrevistas, bate-papos mais extensos sobre o mundo literário e tudo mais. Convido você a conhecer, beleza? O link está aqui na descrição desse vídeo, bem como links para o livro Capitães de Areia e outras obras importantes do Jorge Amado na Amazon. Também links para os meus livros e, se você estiver interessado, também tem toda a lista de equipamentos que eu uso para gravar os vídeos e os podcasts, beleza? Usando o link, comprando qualquer um desses produtos, você fortalece demais o canal, te agradeço. Bom, muito obrigado pelo seu tempo, meu nome é João Mazzelli Gouveia, até a próxima, fui.